Vamos para a nossa aula de História, mais uma aula. Estão gostando do conteúdo? Maravilhoso, né? Vejam só, hoje nós iremos estudar serviços públicos. Gente, um conteúdo vai encaixando com o outro, né? Estudamos espaços de poder, estudamos período colonial, período da atualidade, o poder executivo, o poder legislativo, tudo direito. Agora, nós iremos estudar sobre serviços públicos. O que são serviços públicos? Serviços públicos são aqueles serviços que nós temos direitos. Porém, não é porque é público que não devemos dar valor ou fazer de qualquer jeito. Vocês sabiam que existem escolas públicas e existem escolas municipais que são públicas? Qual a diferença entre uma escola pública para uma escola particular? Gente, não podemos desmerecer escolas públicas porque tem professores excelentes, tem profissionais maravilhosos. A diferença é que a escola particular, os pais pagam a escola para aquele aluno estudar. Então eu poderia ir para uma escola pública. Existe alguns, como que eu posso falar? Acompanhamento que a escola particular faz, que muitas das vezes, infelizmente, a escola pública não faz, mas não é por conta dos professores, não é porque às vezes, gente, os pais, às vezes muitos não têm tanta informação, não são, não tem, como que eu posso dizer a vocês, gente, muitos não estudaram também, então não tem como acompanhar aquele filho, né? E a escola particular, muitos pais são professores, né? São pessoas que podem pagar uma escola para um ensino, né? Que o professor consegue acompanhar, né? Porque quem estuda em escola particular são geralmente pais que eles têm condição de pagar aquela escola para o filho, que da escola pública não tem. Mas existe diferença entre essa questão de quem estuda em escola pública e escola particular? Nenhuma. Devemos respeitar todos, cada um com suas condições. Existem crianças de escolas públicas que são maravilhosas, tiram resultados excelentes, enquanto existem outras escolas particulares que não tiram. O que é que depende do aluno? Porque os profissionais são maravilhosos, certo? Tanto em escola pública quanto em escola particular. Não tem nada a ver essa questão que professor de escola particular é melhor do que professor que escola pública. Não existe essa questão. Existe a questão de que, gente, das condições, às vezes a mãe não tem aquele valor a pagar por mês para o filho e ela vai optar em uma escola pública. Já aquela que tem a condição de colocar, ela coloca na escola particular, né? Porque ela vai acompanhar, tem a questão didática, tem a questão dos livros que são diferentes, tá bom? Então, respeitando a todos, sem diferença, ok? Vamos lá. Serviços públicos, o que são? Nessa página 240 nós temos nesse capítulo, você vai conhecer alguns serviços públicos importantes para uma cidade. Página 241, observe a imagem de abertura. Quais serviços públicos você consegue identificar? Então aqui, quais são os serviços públicos, ou seja, quais são os serviços que nós podemos observar e participar, né, sem precisar pagar? Praças, quadras, né, porém tem um respeito. Não é porque aquela quadra é pública que se alguém estiver jogando ou se alguém estiver fazendo qualquer outra atividade eu vou chegar e vou fazer o que eu quero. Existe algo muito importante que é o respeito. Se uma pessoa chegou primeiro, você vai esperar aquela pessoa sair, aquelas outras pessoas saírem para você poder usufruir, certo? Respeito e educação em primeiro lugar. Na página 242, coloquem aí, de História, nós temos as páginas de abertura mostram alguns serviços públicos que são frequentes em uma cidade. Nas linhas abaixo, escreva o nome dos serviços públicos que você identificou na imagem de abertura. Então, voltando lá para a imagem de abertura, quais são os serviços públicos que nós podemos observar aqui?
vamos ver claramente, vejam aí, tem alguma coisa que é pública que nós podemos aí. Quais são? O que é? Coleta de lixo pelas pessoas, né? Aqueles coletores de lixo, coleta de lixo. O que mais? O que mais nós podemos ver aí, gente? Olha aqui, ó, o coleta de lixo, tem o caminhão do lixo aí, estão vendo? O que mais que nós podemos ver aí? A iluminação da cidade, né? Que a iluminação também é pública, porém, gente, deixa eu explicar algo muito importante para vocês. É público, mas nós pagamos também. Não é porque os postes estão acesos, os coletores de lixo, que são as pessoas que pegam o lixo que nós sujamos, devemos respeito a eles. A gente deve, eles fazem o que eles querem e aí a luz é acesa. Não é assim. Existe um valor que é cobrado a todas as pessoas, inclusive os impostos, que é um dinheirinho que vai para o governo. Desse dinheiro ele paga essas pessoas que trabalham nos serviços públicos, como por exemplo os professores também, né? Os coletores de lixo, a iluminação pública, hospitais. Então não é que é totalmente sem pagar. Quando você vai no hospital, a mamãe de vocês, o papai de vocês está pagando, mesmo ele sendo público. Por quê? Porque no dinheiro deles já vem descontado um valor direcionado para esses serviços. Então, os professores de escolas públicas recebem de acordo com esses impostos que saem do bolso do papai e da mamãe de vocês, certo? Continuando, coleta de lixo, iluminação pública, o que mais? Creches, né? Tem creches. O que é que nós podemos observar também? Saneamento básico e vários outros, viu, gente? Vários outros que aos poucos vocês vão aprendendo, tá certo? Então, o que são os serviços públicos? Façam aí essa primeira partezinha de cima, que aqui são alguns, tá bom? Alguns. Façam aí. Vamos continuar? O que são serviços públicos? Vejam aí abaixo. Nesse retângulo do meio, acompanhe aí. Serviços públicos são serviços fornecidos pelos governos para toda a população. Entre esses serviços estão o quê? Fornecimento de água é público, tratamento de esgoto, iluminação pública, assistência médica, segurança, educação e coleta de lixo. Tia, mas a água a gente paga, então esse valorzinho também de imposto, né? Vai tudo para lá, tá? No decorrer nós vamos aprendendo mais. Aí abaixo tem assim, vale a pena conhecer. Falar de serviços públicos é também falar de sustentabilidade e cidadania. Estudamos que os governos municipais, estaduais e federais são responsáveis pelos serviços públicos. Contudo, os cidadãos também precisam fazer a sua parte. Descubra como, ao ler o livro 50 coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a terra, de Reinaldo Guarani. Gente, esse livro é perfeito, se vocês puderem baixar, se vocês puderem comprar, vejam com a mamãe de vocês uma editora, porque esse livro é maravilhoso para que vocês, crianças, comecem de agora, sabendo o que é sustentabilidade, o que é começar a respeitar o nosso planeta, respeitar os servidores públicos, respeitar esse setor público, certo? Porque educação vem de casa mesmo, né? Não é só aprender na escola, não. A gente vem de casa, respeitar o outro, respeitar todos sem diferença e respeitar o nosso planeta, ok? Na página 243 nós temos educação, é um dos serviços, né, públicos que existem para todas as pessoas, todas as crianças. Atualmente, quase todas as cidades possuem escolas. A maioria dos países considera a educação algo obrigatório às crianças. Escola é o local destinado ao ensino e aprendizagem de alunos sob a orientação de professores. Existem escolas públicas e particulares. As escolas públicas
públicas são oferecidas gratuitamente pelos governos municipal, estadual e federal, como eu expliquei a vocês, né? Escola do passado. Como era a escola no passado? Gente, a escola no passado, vocês já sabem, viu? As primeiras escolas brasileiras foram criadas pelos padres jesuítas por volta de 1550. Quem ensinavam, gente, eram os padres, não existiam os professores. Mais tarde, em 1827, o imperador Dom Pedro I determinou a criação de escolas em todos os vilarejos e em todas as cidades. Antes dessa determinação, somente as pessoas mais ricas podiam estudar, e geralmente apenas os meninos estudavam. Antigamente, só as pessoas que tinham dinheiro que estudavam, viu? E eram só os meninos, as meninas não tinham direito. Que absurdo! No final do século XIX, as escolas passaram a ser gerenciadas pelo governo e aos poucos tornaram-se acessíveis, ou seja, chegou para todo mundo, né? A toda a população. Como se pode perceber, as escolas também têm história. Provavelmente a escola em que você estuda passou por várias modificações ao longo do tempo, até se tornar o que ela é hoje. Não existia esse prédio aqui do Pierre Freitas, né? A escola, o colégio Pierre Freitas, ele começou lá na casa que tinha Vigilinha, no quintal, gente, era no fundo mesmo da casa dela. Inclusive, eu trabalhei lá. Eu comecei a trabalhar lá na casa tia Vigilinha, quando ela tinha a escola lá no fundo da casa dela. Depois viemos para cá, para esse prédio onde é a educação infantil, né? E o primeiro e segundo ano. E depois viemos para um prédio que com certeza ela vai crescer, né? Com o tempo, vão aprimorando as coisas e as coisas vão melhorando, certo? Vamos para a página 244. Observe o gráfico a seguir. E nós estudamos gráfico em matemática. Lembram a importância de estudar e aprender? Olha o gráfico aqui em história. Número de crianças matriculadas em escolas públicas de Canto do Buriti, no Piauí. Observem aí esse gráfico para a gente responder as questões. A. Identifique o título do gráfico e escreva-o a seguir. Gente, todo gráfico ele possui o quê? Um título. E qual é o título desse? Letra A. Número. Façam aí. Número de crianças matriculadas em escolas públicas, de Canto vou trocar o lápis aqui, Canto do Buriti, onde? Piauí. Fizeram? Pegar o apagador que caiu. Pronto. Até tem, gente, lá no título de vocês, aí no mapa tem, né? Vocês podem fazer. Na letra B nós temos. Em qual ano houve maior número de matrículas? Qual foi? Só vocês observarem aí. Qual foi? 2007 ou 2017? Letra B. Em qual ano houve maior número de matrículas? 2007. Letra C. Escreva o número de crianças que foram matriculadas na educação infantil em 2017. Observando o gráfico aí, qual foi o número de crianças? 500 crianças. E letra D, escreva o número aproximado de crianças que foram matriculadas no ensino fundamental em 2007. Quantas crianças mais ou menos? Letra D,
crianças foram matriculadas. Viram aí? E aos pouquinhos vocês vão aprendendo mais sobre as escolas de antigamente. Tem muitas coisas a vocês descobrirem, viu? Muitas coisas mudaram, gente. Muitas vezes, certo? Agora eu vou deixar um beijinho para a mãe de Hugo, porque essa semana vai ser beijo para as mães. Beijinho para a mãe de Hugo. Beijinho para a mãe de Rafael Deda. Beijinho para a mãe de Agnello. E beijinho para a mãe de Bianca.